Teve debate nessa terça pela manhã na Rede TV junto com o UOL. E se você perdeu o debate, vai aqui os melhores momentos com a nossa análise. Então vamos começar. O debate começa com o prefeito Ricardo Nunes dizendo que é o pai do Marçal, achando que poderia dar uma dura nele. Dá uma olhada. Só queria deixar isso registrado, que eu acho que isso é muito ruim pra você. Te falando como se fosse o teu pai que te deu tantos conselhos lá atrás. Eu acho um tanto quanto soberbo você se colocar na posição de pai de alguém para querer dar uma dura. E aí o que acontece? O Pablo Marçal reclama de ser cortado, porque a imagem é dividida entre os candidatos. Só que ele tem o hábito de fazer uma coisa muito simples. Mostrar o Faz o M, que se tornou sua marca. E aí a Rede TV, o UOL, o consórcio comunista resolveu passar a censurá-lo. Dá uma olhada. Gostaria de pedir pra Rede TV não cortar quando eu tiver. Na resposta, vocês cortaram 2 vezes. É que isso tá na regra dos debates, candidato. Vai cortar. Na minha vez, tá bom. Cortar a câmera. Tá, obrigado pelo tempo. É o seguinte. E aí você vê que ela mesma diz, tipo, é único e exclusivamente pro Marçal. Tá na regra que o Marçal vai ser cortado. É incrível, isso é democracia. Na sequência, é um embate pesado entre o Marçal e o Ricardo Nunes. O Marçal faz acusações severas contra o Ricardo, que sai do controle. Ele alugou um triplex na cabeça do prefeito. Dá uma olhada. Ninguém feriu sua honra. Você vai preso, Ricardo Nunes, por tocar nas merendas das crianças. Você vai receber dinheiro de crédito. Você vai preso aqui. Ordem, agora eu vou tocar na cadeia. Eu vou interromper esse debate. Candidato Marçal, parem os dois. Eu vou mandar desligar o telefone. Está dada a advertência aos dois candidatos. Está dada a advertência. Parem já. Está dada a advertência aos dois candidatos. Só que aí o ponto é o seguinte, a Amanda Klein acha que é a professora da 5ª série. Só que ela ia dar uma advertência para os dois. Mas qual é o ponto? O Marçal exercia um direito de resposta. Ele não podia ser interrompido. O Nunes interrompeu o Pablo Marçal nesse momento, ou seja, o erro foi de quem interrompeu. A advertência teria que ter sido somente para o Ricardo Nunes e não para o Pablo Marçal. Mas é aquilo, ali o cara apanha e ainda é culpado. O cara é interrompido e ainda é culpado. O consórcio comunista age deliberadamente contra o Marçal. E na sequência, a Marçal contra a Tabata. E aqui uma demonstração da humildade. A Tabata interpelou o Marçal sobre uma colocação que ele fez sobre o pai dela e o uso de drogas. E o Marçal reconheceu que se excedeu. Reconheceu e pediu perdão, não pediu nem desculpas. Só que infelizmente a Tabata não teve a grandeza de aceitar o pedido de desculpas, mas não demonstra a humildade do Marçal. Dá uma olhada. Ô, Tabata, me perdoa, eu fui injusto com você. Eu acredito que eu não sabia o suficiente sobre a sua vida. E eu quero saber, Tabata, você me perdoa? Eu cometi um erro em relação ao seu pai. Eu fui injusto com você. Eu te peço perdão, quero saber se você me perdoa. Inclusive, acabou o tempo aí. Você não falou se aceitou o pedido de desculpa, você vai continuar magoada com isso. Realmente foi injusto na história do seu pai. Aqui ninguém reconhece nada, eu reconheço. Eu realmente fui injusto com a Tabata, eu acho que eu passei do limite em falar de uma história da família dela. Agora a gente precisa do poder estatal para ajudar a sua família, porque vários de vocês realmente não conseguem ajudar uma pessoa que está em situação de droga. Alguns aqui estão em situação de droga, querem legalizar as drogas da nossa cidade. Eu posso falar para vocês do fundo do meu coração. Todo mundo que é livre erra, reconhece, e quem não errou atira a primeira pedra. Quem aqui nunca errou, de fato, seja nosso líder nessa cidade. E aí, na discussão entre Marina Helena e Datena perguntou sobre o STF para a Marina. A Marina tem uma posição muito clara sobre a postura do STF e os excessos, os arroubos autoritários da corte. O Datena, por sua vez, por ser de um partido comunista, o PSDB, naturalmente ele defende o autoritarismo do STF. Dá uma olhada. Você teve, nas manifestações da data comemorativa ao 7 de setembro, atacando o ministro do Supremo. Até que ponto você acha que atacar as instituições contribui para a democracia brasileira? Datena, eu tenho muito orgulho de defender a liberdade de expressão e ser contra a censura no nosso país. Eu repudio as baixarias e repudio, sim, os ataques violentos verbais. Mas não é possível que nós, como sociedades, aceitemos a equiparação de uma violência verbal, que faz parte da democracia, com uma violência física. E aí o cúmulo da cara de pau. O cúmulo da cara de pau. Esse tem que ser estudado. Datena disse que levou uma cadeirada. Vamos rememorar o Datena batendo. Põe o Datena batendo. Olha, vai. Não! Aí agora ele diz que ele levou a cadeirada. Dá uma olhada. Olha, cadeirada que levou foi eu. Um detalhe no final pra cara da Marina Helena. Tipo, hã? Na sequência, a jornalista pergunta ao Guilherme Boulos sobre a rachadinha do Janones. E o que acontece? O cara simplesmente mente deliberadamente. Dá uma olhadinha no vídeo. Ao justificar o arquivamento, o senhor disse que Janones não poderia ser punido por algo ocorrido 3 anos atrás, antes do atual mandato dele. Pergunta ao senhor, se eleito, por exemplo, um de seus secretários for acusado de cometer crimes no período anterior, o senhor adotará o mesmo critério? Existe no Conselho de Ética um critério
que não fui eu que inventei, que inclusive livrou os bolsonaristas do 8 de janeiro, os deputados que fizeram todo aquele quebra-quebra e a tentativa de golpe, livrou eles de irem para o Conselho de Ética, de que aquilo que ocorria antes do mandato não podia ser julgado nessa legislatura. A questão é muito simples. O Guilherme Boulos, ele faz um contorcionismo jurídico para dizer que absolveu o Janones pelo fato de ser anterior ao mandato. Só que a questão é que o Janones já era deputado. Aqueles deputados que foram injustamente acusados de qualquer vinculação ali ao 8 de janeiro, que já é um grande absurdo, porque ninguém devia ser indiciado por aquilo, senão o Guilherme Boulos estaria preso por invadir a Fiesp, o Ministério da Fazenda, eles não eram deputados ainda, eles assumiram somente em fevereiro. O que o Guilherme Boulos faz é criar uma narrativa para justificar o injustificável, que é defender um rachador. E aí tentam jogar o Bolsa Família, que não é um programa municipal, no colo do Marçal. E ele responde se acabaria ou não com o Bolsa Família. Dá uma olhada. Sobre o desemprego profissional do Bolsa Família, 2.890 cidades, das 5.568 cidades que existem no Brasil, tem mais pessoas com Bolsa Família do que com CLT. Significa o quê? A esquerda, de todos os candidatos aqui, esse é um consórcio comunista do Brasil, está querendo limitar a mentalidade de um povo. No governo anterior, você podia ter uma renda alternativa e poder ter a Bolsa Família. No governo esquerdista, foi cortada a possibilidade de você ter uma renda alternativa, sendo que se você não tem essa renda alternativa, você nunca vai prosperar na sua vida. Eu não sou contra, eu chamei isso de Bolsa Miséria porque você, que recebe, sabe que é uma miséria. Você nunca vai prosperar, não dá pra pagar sua comida isso. O que eu quero é que você se liberte das garras desses comunistas, porque eles querem emburrecer nosso povo e colocar migalhas nas suas mãos, sendo que nós somos um povo rico com trilhões em recursos. E a grande verdade é, o que vai diminuir a criminalidade são os empregos, os 2 milhões de empregos que nós vamos gerar nessa cidade. Seu filho, se às vezes você não acredita que você pode prosperar, seu filho vai prosperar pra te dar uma vida diferente. Eu sou alguém que é filho de faxineira, filho de funcionário público, consegui prosperar. Ao contrário desses comunistas aqui que mamam no dinheiro público, eu tenho a oportunidade agora de ajudar você. Nós vamos libertar nosso povo. É exatamente isso, as pessoas hoje elas se tornaram reféns do Bolsa Família. O Lula dá uma migalha para essas pessoas e não permite que elas possam prosperar. Você tem que ter uma renda complementar, você tem que ter meios para sair desse programa, se capacitar. E é isso que a gente precisa criar, mudar a mentalidade das pessoas para que elas possam prosperar e enriquecer. E não ser reféns de uma migalha, de uma miséria que é dada pelo governo federal para manter um curral eleitoral. E aí o Marçal chama o Guilherme Boulos de Boulos e tem que se explicar, dá uma olhada. Marçal, candidato, a quem o senhor fará a sua pergunta, por favor. O Boulos. Por favor, sem apelidos, novamente, apelidos pejorativos não são permitidos no debate. Por o candidato Boulos, o senhor tem 30 segundos. Amanda, você está conduzindo muito bem aqui, quero te parabenizar, mas tem um negócio chamado linguagem neutra que ele defende, isso não é pejorativo, ele Faça defende a sua isso. pergunta, Tá bom. candidato. E aí o Marçal explica, se o Boulos defende a linguagem neutra, ele não vê problema em ser chamado de Boulos. Ele que propõe isso. Fez isso com o hino nacional. Se ele pode fazer isso com o hino nacional, que é um símbolo da pátria, por que ele não pode ser chamado de Boulos? A partir de agora, o Boulos é o Boulos e fim de papo. E aí, para concluir, o Datena diz que não teme bandido. Dá uma olhada. E pode combater o crime organizado, eu não tenho medo de bandido, nem aqui e nem em lugar nenhum. Mas por que tem essa foto dele com o bandido do Lula? E por que no dia da agenda do Datena, na Santa Efigênia, ele não foi, que é um lugar dominado pelo tráfico, Cracolândia? Difícil, né? Complicada a situação do Datena. Isso só mostra que ele é um grande de um hipócrita. Tá mal nas pesquisas, tá afundando nas pesquisas, especificamente porque é um inapto, um incapaz, um troglodita, um gorila agressor que não tem capacidade, não tem inteligência emocional, não tem inteligência intelectual para conduzir uma barraquinha de cachorro-quente, quanto mais a prefeitura da principal capital do país. Por isso, dia 6 de outubro, eu peço a vocês, para acabar com esse consórcio comunista, vote Rubinho Nunes 44555 para vereador com Pablo Marçal, prefeito 28. Hoje eu estou no meio de Paraisópolis, lacrando um baile funk, lacrando a adega que sustenta o baile da 17. É muito fácil fazer política dentro do gabinete, lacrar no esquerdista burro no meio de uma avenida. A gente sabe que eles são demagogos. A questão é que a política de verdade é botar a mão na massa e levar paz para a comunidade.